boa noite, minhas senhoras e meus senhores. Hoje tenho o prazer de vos apresentar um mini-sarau de poesia com o objetivo de contribuir para tornar mais agradáveis estas horas em pandemia. Começamos com um poeta muito conhecido de nós, um poeta considerado um dos grandes criadores da moderna literatura portuguesa, José Régio. Poeta, dramaturgo, romancista, novelista, contista, ensaísta, etc., refletiu em toda a sua obra problemas relativos ao conflito entre o homem e Deus, o artista e a sociedade, o eu e os outros. Construiu a sua poderosa arte poética e ficcional num tom misticista e num tom intimista, psicologista, com que analisava a problemática das relações humanas e da solidão do indivíduo, procedendo ao mesmo tempo a uma dolorosa autoanálise. De José Régio, o poema Libertação. Menino doido. Olhei em roda e vi-me fechado e só na grande sala escura. Abrir a porta, além de ser um crime, era impossível para a minha altura. Como passar o tempo? E diverti-me desta maneira, trágica e segura, pegando em mim, rasguei-me, abri, parti-me, desfiz trapos, arames, serradura. Ah, meu menino histérico e precoce, tu sim, que tens mãos trágicas de posse e tens a inquietação da descoberta. O menino, por fim, tombou cansado. O seu boneco aí jaz esfarelado e eu acho, não sei como, a porta aberta. António Lobo Antunes licenciou-se em Medicina e após o cumprimento do serviço militar em 73, especializou-se em Psiquiatria, tendo exercido a especialidade durante alguns anos até a abandonar por completo em favor da literatura. Desde então publicou 29 romances e inúmeras crónicas. Em 2007 foi galardoado com o Prémio Camões. De António Lobo Antunes, todos os homens são maricas quando estão com gripe. Baixos na testa, terço na mão, uma botija, chá de limão, saragatós, vinho com mel, 3 aspirinas, creme na pele, dói-me a garganta, chama a mulher, ai, Lourdes, Lourdes, que vou morrer. Mete-me a febre, olha-me a goela, cala os miúdos, fecha a janela. Não quero queijo nem salada. Ai, Lourdes, Lourdes, não vales nada. Se tu sonhasses como me sinto, já vejo a morte, nunca te minto. Já vejo o inferno, chamas, diabos, anjos estranhos, cornos e rabos. Tigres sem listas, bodes de tranças, choros de coruja, risos de grilo. Ai, Lourdes, Lourdes, que foi aquilo? Não é a chuva no meu postigo. Ai, Lourdes, Lourdes, fica comigo. Não é o vento a se andar, nem são as vozes que vêm do mar. Não é o pingo de uma torneira. Põe-me santinha à cabeceira, compõe-me a concha, fala ao prior, pousa o Jesus no cobertor, chama o doutor.
Passa a chamada. Ai, Lourdes, Lourdes, nem me dás por nada. Faz-me uma tisana e ponta-te um ó. Não te levantes, que fico só aqui, sozinho a apodrecer. Ai, Lourdes, Lourdes, que vou morrer. A obra de António Gedeão é um enigma para os críticos, pois além de surgir estranhamente só quando o autor tem 50 anos de idade, não se enquadra claramente em qualquer movimento literário. Contudo, o seu enquadramento geracional leva-o a preocupar-se com os problemas comuns da sociedade portuguesa da época. Nos seus poemas, dá-se uma simbiose perfeita entre a ciência e a poesia, a vida e o sonho, a lucidez e a esperança. De António Gedeão, poema do homem só. Sós. Irremediavelmente sós. Como um astro perdido que arrefece, todos passam por nós e ninguém nos conhece. Os que passam e os que ficam, todos se desconhecem. Os astros não se explicam, arrefecem. Nesta envolvente solidão compacta, quer se grite ou não se grite, nenhum dar-se de dentro se refracta, nenhum ser nós se transmite. Quem sente o meu sentimento sou eu só e mais ninguém. Quem sofre o meu sofrimento sou eu só e mais ninguém. Quem estremece este meu estremecimento sou eu só e mais ninguém. Dão-se os lábios, dão-se os braços, dão-se os olhos, dão-se os dedos, bocetas de mil segredos, dão-se empasmados compassos. Dão-se as noites, dão-se os dias, dão-se aflitivas esmolas, abrem-se e dão-se as corolas breves das carnes macias. Dão-se os nervos, dá-se a vida, dá-se o sangue gota a gota, como uma abraçada rota, dá-se tudo e nada fica, mas este íntimo secreto que no silêncio concentro, este oferecer-se de dentro num esgotamento completo, este ser-se sem disfarce, virgem de mal e de bem, este dar-se, este entregar-se, descobrir-se e desflorar-se, é nosso, de mais ninguém. Poeta e pintor, Mário Cesarini de Vasconcelos é considerado o principal representante do surrealismo português. Adota uma atitude estética de constante experimentação nas suas obras e pratica uma técnica de escrita e despintura amplamente divulgada entre os surrealistas. A sua poesia é animada por um sentimento de contestação a comportamentos e princípios institucionalizados ou considerados normais nos campos do pensamento e dos costumes. De Mário Cesarini, o poema Autografia. Sou um homem, poeta. Uma máquina de passar vidro colorido, um copo, uma pedra configurada,
Um avião que sobe levando-te nos seus braços, que atravessam agora o último glaciar da Terra. Meu nome está farto de ser escrito na lista dos tiranos, condenado à morte. Os dias e as noites deste século têm gritado tanto no meu peito que existe nele uma árvore miraculada. Tenho um pé que já deu a volta ao mundo e a família na rua. Um é loiro, o outro moreno, e nunca se encontrarão. Conheço a tua voz como os meus dedos. Antes de conhecer-te, já eu te ia beijar a tua casa. Tenho um sol sobre a peleura e toda a água do mar à minha espera. Quando amo, imito o movimento das marés e os assassínios mais vulgares do ano. Sou, por fora de mim, a minha gabardina. E eu, o pico do Everest. Posso ser visto à noite na companhia de gente altamente suspeita e nunca de dia a teus pés florindo a tua boca, porque tu és o dia, porque tu és a terra onde eu, há milhares de anos, vivo a parábola do rei morto, do vento e da primavera. Quanto ao de toda a gente, tenho visto qualquer coisa. Viagens a Paris já se arranjaram algumas. Enlaces e divórcios da ocasião não foram poucos. Conversas com meteoros internacionais também já por cá passaram. Eu sou, no sentido mais enérgico da palavra, uma carruagem de propulsão por hálito. Os amigos que tive, as mulheres que assombrei, as ruas por onde passei uma só vez, tudo isso vive em mim para uma história de sentido ainda oculto, magnífica e real, como uma povoação abandonada aos lobos, lapidar e seca, como uma linha férrea ultrajada pelo tempo. É por isso que eu trago um certo peso extinto nas costas a servir de combustível. E é por isso que eu acho que as paisagens ainda hão de vir a ser escrupulosamente eletrocutadas, vivas, para não termos de atirá-las semi-mortas à linha. E para dizer-te tudo, dir-te-ei que aos meus 25 anos de existência solar estou em franca ascensão para ti, ó magnífico. Na cama, no espaço de uma pedra, em Lisboa aos sustos. Que o homem expedição, de que não há notícias nos jornais, nem lágrimas à porta das famílias, sou eu, meu bem. Sou eu, partido de manhã, encontrado perdido entre lagos de incêndio e o teu retrato grande. Fernando Pessoa, o mais universal poeta português, escreveu sob múltiplos heterónimos. Foi considerado por Harold Bloom como o Whitman renascido e incluiu entre os 26 melhores escritores da civilização ocidental. O poeta americano Robert Hass diz sobre ele: outros modernistas como Yeats, Pound, Eliot inventaram máscaras pelas quais falavam ocasionalmente. Pessoa inventava poetas inteiros. De Fernando Pessoa, o poema Liberdade. Ai, que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o fazer.
passada. Estudar é nada. Só um poeira sem literatura. O rio corre bem ou mal, sem edição original. E a brisa é essa, de tão naturalmente matinal, como tem tempo, não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto é melhor quando há bruma, esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças. Mas o melhor de tudo são as crianças. Flores, música, oh, o ar e o som que peca só quando, em vez de criar, seca. Mais do que isto, é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Em Sofia de Melbreina Andresson está presente uma ideia de poesia com valor transformador fundamental. Vários autores sublinham a enorme influência de Fernando Pessoa na sua obra. O que têm em comum é a influência de Platão, o apelo ao infinito, a memória de infância, o sebastianismo e o messianismo, o tom formal que evoca Álvaro de Campos. Eduardo Lourenço afirma que a Sofia de Melbreina tem uma sabedoria mais funda do que o simples saber, que o seu conhecimento íntimo é imenso e a sua reflexão, por mais profunda que seja, está exposta numa simplicidade original. De Sofia de Melbreina Andresson, o poema Marinheiro sem Mar. Longe. O marinheiro tem uma serena praia de mãos puras, mas perdido, caminha nas obscuras ruas da cidade sem piedade. Todas as cidades são navios carregados de cães uivando à lua, carregados de anões e mortos frios. E ele vai balançando como um mastro. Aos seus ombros apoiam-se as esquinas. Vai sem aves nem ondas repentinas, somente sombras nadam no seu rastro. Nas confusas redes do seu pensamento prendem-se obscuras medusas. Malta cai à noite como o vento e só por escadas escondidas vira por ruas sem nome, pela própria escuridão conduzido, como pupilas transparentes e de vidro. Vai nos contínuos corredores onde os polvos de assombro estrangulam e as luzes como peixes voadores o alucinam. Porque ele tem um navio, mas sem mastro. Porque o mar secou. Porque o destino apagou o seu nome dos astros. Porque o seu caminho foi perdido, o seu triunfo vendido, e ele tem as mãos pesadas de desastres. E é em vão que ele se ergue entre os sinais, buscando a luz da madrugada pura, chamando pelo vento que há no cais. Nenhum mar lavará o nojo do seu rosto. As imagens são internas e precisas. Em vão, chamará pelo vento que a direito corre, pelas praias lisas. Ele morrerá sem mar e sem navios, sem rumo distante e sem mastros esguios. Morrerá entre paredes cinzentas, pedaços de braços e restos de cabeças boiarão na penumbra das madrugadas lentas. Manuel da Fonseca fez parte do grupo do Novo Cancioneiro e é considerado por muitos
como um dos melhores escritores do neorrealismo português. Das suas obras, carregadas de intervenção social e política, relata com poucos a vida dura do Alentejo e dos alentejanos. De Manuel da Fonseca, o poema segundo dos poemas da infância. Quando foi que demorei os olhos sobre os seios, nascendo debaixo das blusas das raparigas que vinham à tarde brincar comigo? Como nasci poeta, devia ter sido muito antes que as mães se apercebessem disso e fizessem mais largas as blusas para as suas meninas. Quando? Não sei ao certo. Mas a história dos peitos debaixo das blusas foi um grande mistério. Tão grande que eu corria até o cansaço e jogava pedradas a coisas impossíveis de tocar, como sejam pássaros quando passam voando. E desafiava sem razão aparente rapazes muito mais velhos e fortes. E uma vez, de cima de um telhado, joguei uma pedrada tão certeira que levou o chapéu do senhor administrador. Em toda a vila se falou logo num caso de política. O senhor administrador mandou vir da cidade uma pistola que mostrava nos cafés a quem a queria ver. Os do partido contrário deixaram crescer o musgo nos telhados, com medo daquela raiva de tiros para o céu. Tal era o mistério dos seios, nascendo debaixo das blusas. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite.